Vamos meditar na Palavra de Deus. Hoje, dia 7 de fevereiro de 2026, estamos para apresentar a nossa meditação na Palavra de Deus. E o tema a qual nós vamos meditar nesta manhã, palavras amáveis, alegram. E estas palavras que alegram a felicidade, aliviando das preocupações. Em Provérbios, capítulo 12, em versículo 25, é o versículo base para iniciarmos esta reflexão sobre esse tema. Palavras amáveis alegram e a felicidade, aliviando das preocupações. Em Provérbios capítulo 12, versículo 25, as preocupações roubam a felicidade da gente. Quantas preocupações que temos. Dívidas, relacionamento, para mantermos um sucesso contínuo na nossa vida espiritual, familiar, relacionamento com a comunidade em geral, independente de qualquer atividade, e dentro da nossa área em que vivemos na prática. Então, as preocupações roubam a felicidade da gente, mas as palavras amáveis nos alegram. Absolutamente, palavras amáveis têm um poder transformador. Aqui o assunto principal é sobre palavras amáveis, que têm um poder transformador. Elas trazem felicidade e calor humano que está bem escasso, fortalecendo conexões, alívio para as preocupações. Muitas vezes uma orientação, um calor humano pode dar saída para as nossas atividades e as nossas preocupações, pois oferece conforto e perspectiva, uma alegria genuína por conquistar uma saída para as nossas preocupações, iluminando o dia de quem as ouve e de quem as profere. Pequenos gestos de gentileza, as palavras de apreço, são como raios do sol que ilumina as nossas vidas para tomarmos decisões capazes de mudar o clima de um ambiente e o estado de espírito das pessoas. Muitas vezes o conflito está tão ali aguçado que uma palavra amável transforma o estado de espírito pessoal de cada pessoa. Continuamos a espalhar, divulgar mais palavras amáveis e acolher esta felicidade que tanto almejamos. A Bíblia ensina que palavras amáveis trazem alegria, felicidade e alívio para as preocupações. O livro de Provérbios, em particular, contém várias referências sobre esse assunto. Contém diversos versículos que destacam o poder das palavras gentis, amáveis e encorajadoras. Alguns exemplos incluem Provérbios 12, 25. A ansiedade do coração deixa o homem abatido, infeliz, mas uma boa palavra o alegra. Ou a palavra amável alegra o coração do homem. Já em Provérbios, capítulo 16, versículo 24, está registrado que palavras agradáveis são como favo de mel, doce para a alma
e saúde para os ossos. Veja só que palavras amáveis muitas vezes refletem diretamente na nossa saúde, enquanto que palavras hostis, palavras duras, palavras que trazem muito mais preocupações, como, por exemplo, uma cobrança de uma dívida pode levar você ao desespero, mas ao mesmo tempo que aquele desespero está, pode vir uma palavra amável e mudar toda aquela preocupação em uma solução. Essas passagens ilustram como a comunicação gentil é positiva, pode ter efeito profundo no bem-estar emocional. Então, hoje os psicólogos estão trabalhando muito sobre a mente humana. A mente humana é uma das coisas mais atual ultimamente, que leva à doença do século que é chamado a mental, o desconforto emocional, que é a dependência de uma palavra amável. E esta falta de palavra amável trazem a depressão, trazendo um conforto com uma palavra amável, traz alegria de volta. A Bíblia contém diversas referências sobre o uso de palavras amáveis, destacando a amabilidade como um traço do caráter cristão. Como lembro agora que o João capítulo 3, versículo 16, Deus amou o mundo de tal maneira. Amor é o que se precisa nos últimos tempos para que esta humanidade possa mudar a sua fúria em amor. É um fruto do Espírito Santo. E falando sobre o cristão tem prometido e real o Espírito Santo morando dentro dele, o que se torna muito mais fácil a ter esse amor para com as outras pessoas. Você pode encontrar passagens notáveis em livros como Provérbios e as epístolas de Paulo, as cartas de Paulo. O versículo-chave na Bíblia, como Provérbios 16 e 24, as palavras agradáveis são como favo de mel. Então, o mel é doce e traz belos benefícios ao corpo. Então, assim é as palavras amável. São doce para a alma, para a vida eterna, para o consolo mental, que a alma está ligada ao coração e à mente. E também é bom para a saúde do corpo. Palavras amáveis cura. Palavras amáveis traz uma orientação para todas as áreas da vida. Em Filipenses, uma das cartas de Paulo aos Filipenses, ele declara no capítulo 4, versículo 5, que a amabilidade de vocês seja conhecida, não seja escondida, não seja retraída, não esteja sem ação. Por todas as pessoas, sem distinção de pessoas, sem grupinhos, sem aqueles que mais te agradam, mas que seja com todos. Amabilidade, amor. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor voltará e requererá de nós esta ação de um cristão. Já a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4 e versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Aqui está uma advertência, porque muitos estão falando palavra torpe, e a palavra torpe tem o seu sinônimo de obscena, profana, imoral, duplo sentido, palavras sujas. Então, o cristão tem
na sua boca palavras amáveis e não obscena, profana, imoral, de duplo sentido, palavras sujas. Então a palavra amável deve sair da boca e não palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação. Então, quando formos falar uma palavra, temos que fazer algumas perguntas para ver se nós devemos falar, se a palavra produz edificação, se a palavra vai trazer alguma coisa negativa ou positiva, porque se for negativa não convém falar, mas somente a que for positiva, mas só a que for boa para promover edificação. Para quê? Para que dê graça aos que ouvem, para que as pessoas que ouvem, mesmo não merecendo, elas possam receber esta graça da palavra amável. Em Colossenses, que é uma das cartas de Paulo também, aos Colossenses capítulo 4, versículo 6, a vossa palavra seja sempre agradável. Então, o cristão ele não deve ter palavras que venham a desagradar, mas que seja agradável, mas temperada no ponto certo com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Porque é cada pergunta que nos fazem que muitas vezes nos provoca até a ira, mas a ira deve ser sufocada pelo o amor. E em vez de na mesma dose, responder com uma pergunta agressiva, traga uma resposta amável, para que saibais como vos convém responder a cada um. Então, muitas perguntas são alfinetadas, mas nós devemos fazer a resposta com o amor. Já a carta de Paulo aos 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4, lembrando que esse capítulo todo da carta de Paulo, no capítulo 13, ele traz uma lista de amabilidade. Então, no versículo 4, está escrito assim, que descreve a essência do amor. Ensina que o amor é paciente. Paciência é o que precisamos ter com a amabilidade. Amor bondoso. A bondade é um sinônimo de amabilidade. É uma manifestação prática do amor. Contexto e significado. A Bíblia ensina que as palavras refletem o que está no coração. Veja lá o que está no teu coração, porque é do coração que procedem as saídas da vida, e é do coração que a nossa boca fala, aquilo que está no coração. Então, se começamos a trazer palavras agressivas, o nosso coração está cheio de tais coisas agressivas. Então, se nosso coração está cheio de palavras amáveis, logo nossa boca pronunciará coisas amáveis, como mencionado por Jesus em Mateus capítulo 12 e versículo 34. A boca fala do que o coração está cheio. Lá na última parte do versículo 34 vai falar que a boca fala do que o coração está cheio. Portanto, a amabilidade nas palavras é vista como um resultado de um coração transformado pelo Espírito Santo. Para aprofundar neste estudo, podemos consultar a Bíblia escrita, aquela que você traz na sua mão, e temos a opção da online, que é muito usual, porque ela é mais rápida para encontrar as referências a quais você está precisando ou procurando. Ou em um aplicativo de estudos, como disponível na bible.com. Para ler esses versículos diferentes de traduções, que é importante para a compreensão, as diferentes traduções,
e então isto vai te ajudar. Agora, finalizando, você quer ter mais desses assuntos bíblicos? Você pode se inscrever neste canal clicando na frase inscreva-se. Mas agora você pode também se inscrever-se o seu nome no livro da vida, entregando a sua vida com uma decisão voluntária, consciente, a ser discípulo de Jesus. E eu sou conservo teu, a partir de então, com você para ajudar no que for preciso. Meu nome é Eliseu Cesário, meu telefone é 4199900373 e neste momento quero orar com você. Senhor meu Deus, meu Pai, neste momento, essas pessoas que estão comprometidas com a Tua palavra em ser amável e transmitir palavras de amor, vai contagiar o meio em que essas pessoas estão vivendo e vai ter mais amor na terra, porque a amabilidade faz parte da tua personalidade e nós somos cristãos, pequenos cristos na terra, e sendo assim, somos discípulos do Senhor. Abençoa todos em nome de Jesus. Amém.